O debate é uma coisa que eu acho que deve ser estimulada desde a mais tenra idade. Por quê? Porque o debate, ele ensina você a ser civilizado quando você tem que falar no meio de muita gente, ensina você a colocar, a pensar, a colocar suas ideias. Então, eu sempre acreditei que o debate devia ser estimulado desde o primeiro ano, desde a primeira série do colégio. E botei essa ideia em prática. Felizmente, tive essa oportunidade aqui na TV Brasil, dentro de um programa chamado TV Piá, que foi ao ar de 2010 e 2013 e ainda está no YouTube. Tudo isso pode ser visto no YouTube como um canal. E o TV Piá tinha essa sessão chamada Fala Piá, onde a gente debatia todos os tipos de assunto. Então, só para exemplificar, a gente debateu sobre corrupção e teve resultados muito engraçados. A gente debateu coisas como criança se apaixona, né? E foi muito engraçado também. E todas as vezes que a gente acabava de debater, acontecia uma coisa muito interessante, que as crianças saíam, a gente saía, acabava, desligava a câmera, e as crianças continuavam debatendo entre elas. Então aquilo estimulava um monte de outras coisas, um monte de ideias, era muito interessante. E eu nunca entendi por que esse tipo de coisa não tem mais. Não é usado educativamente, não existe mais na televisão ou em várias coisas. E o que eu vejo hoje é o contrário, né? Ao invés de existir os círculos se debatendo, são pessoas se fechando cada vez mais em pequenos, né, no seu próprio celular, jogando Pokémon Go, fazendo aquelas coisas. Não se eles saem coletivamente é para jogar aquele negócio. Não existe mais aquela coisa, sabe, você realmente debater ideias. E o que a gente vê, mesmo agora no mundo adulto, também a gente vê recentemente, está existindo uma polarização de ideias no Brasil, não só no Brasil como no mundo, mas particularmente no Brasil. Você vê na própria internet, no Facebook, como as pessoas não estão preparadas para o debate. Que coisa de baixo nível, que as ideias não são discutidas de uma maneira civilizada, entendeu? E isso também se aprende, isso se aprende na escola, isso se aprende em algum lugar, né? E eu acho que a televisão seria fundamental para até ensinar as pessoas como é que se pega a palavra, como é que se faz um debate, entendeu? O debate, ele não é uma gritaria, não é um jogando contra o outro, entendeu? O debate, ele pressupõe o respeito. Ele pressupõe a consideração ao outro, o respeito às ideias, pressupõe você saber ouvir, né? Então, eu acho que todas essas coisas nós estamos passando por um momento em que saber ouvir, saber escutar, saber respeitar a ideia do outro que não é a sua, nós estamos numa profunda crise nesse momento, uma crise nessa área. E seria fundamental se a televisão tivesse não só um programa de debate político ou jornalístico, mas como eu fazia na TV Piá, entendeu? Uma coisa que se debata, criança se apaixona entre as crianças, entre a terceira idade, as questões da terceira idade, por que eu não posso ficar sozinha, por que meus filhos tomam conta da minha vida, porque eu acho que em todos os setores, debates médicos, entendeu? As coisas em todos os setores que a gente teria condição de estabelecer programas de debate onde, no final desse programa, a gente sairia enriquecido. Porque qual é a ideia do debate? Por que se faz o debate? É para que a gente chegue a um ponto além, entende? E não é só para você ficar só discutindo, você vai ver um debate porque você quer saber se a tua opinião está legal, se aí você vai mudar a tua opinião, ou sei lá, ou você quer se informar melhor. Então, isso aí eu acho que tem muito pouco na televisão brasileira. O que a gente vê são debates políticos, a gente vê, de vez em quando eu vejo um na Band, a gente vê programas onde aparentemente se entrevistam, né, como Roda Viva, não sei o quê, mas aqui não é bem um debate, né? Aqui não é um debate. Esses programas que a gente tem de programa de debate político,
Eu acho que geralmente são programas meio chapa branca, meio viciados. Você não vê coisas... Eu até estava falando antes com você de um programa chamado Bellaroba, um programa italiano, pô, onde as pessoas falavam tudo. Eles colocavam realmente pessoas que tinham ideias diferentes, entendeu? Que era para o cara chegava às vias de fato, se fosse o caso. Entende? Mas o que eu vejo muitas vezes hoje, nos debates, principalmente políticos, outro dia estava vendo um debate na Band e me dava vontade de rir, entendeu? Porque, assim, todos eles pensavam igual. Isso não é debate, né? Uma reunião de amigos. Eu acho que as mulheres não têm o mesmo espaço que os homens, ponto, principalmente quando elas vão colocar suas próprias opiniões. Aí, nesse caso, então, sabe, você é uma boa tarefeira, você é uma boa obreira, você é uma boa profissional que faz isso, aquilo. Você tem até... Eu já ouvi muitas vezes, isso que eu já tenho 60 anos, né? Mas eu estou já mais de 30 na profissão, mas quase 40, na verdade. E eu já ouvi muito no decorrer da minha vida que eu sou escritora. Então, tenho vários livros, inclusive para criança. E eu já ouvi no decorrer da minha vida, assim, nossa, ela tem um texto incrível. Ela escreve como homem. Ela tem texto de homem. Nem parece mulher escrevendo. Mas, nossa, eu vou dizer para você que eu perdi a conta das vezes que eu escutei esse elogio. Gente, é porque eles não querem deixar você dar a tua opinião livremente. Não tem isso, entendeu? Não vou eu lá na TV Globo, coisa, falar o que eu penso, que não vão abrir para mim, assim, se for diferente do pensamento vigente lá deles, lá, sabe? Não é nas nossas grandes emissoras de televisão aberta, a gente não pode dizer que sejam democráticas nesse sentido. Entendeu? Acho que existe muita coisa ainda para se fazer, mas se você for falar que existe uma coisa democrática nessa coisa de debate, e eu acho que qualquer programa de debate pressupõe uma atitude democrática, senão não existe, senão fica uma coisa ridícula, entendeu? Então, acho que para mim passa por aí. A democracia ainda não chegou totalmente na televisão brasileira, ponto. Não chegou. O dia que chegar, nós vamos ter debates com uma pessoa, tem uma opinião, a outra, eles discutindo, brigando e realmente provocando um debate, né? Mas isso ainda a gente não chegou nesse ponto. A gente está muito atrasado.